Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar aqui dando continuidade ao nosso trabalho de gravação dessa palavra. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 5, e Paulo vai narrar aqui um acontecimento muito triste com relação a essa igreja em Corinto. Um fato que ele ficou escandalizado ao saber de que aquilo estava acontecendo entre os crentes. Muitas vezes a gente pensa que porque nós estamos em meio a irmãos, essas coisas terríveis, coisas inomináveis não acontecem, mas as coisas acontecem sim. Uma coisa só que o Senhor não permite que as coisas fiquem em oculto. Então, por maior que seja o escândalo dentro da casa do Senhor, o importante é que o Senhor revela. E o importante, mais ainda, é tomar uma atitude e não permitir que aquilo prossiga entre irmãos. Diz assim essa palavra em 1 Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós uma fornicação, e uma fornicação tão grande, uma fornicação tamanha, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Nem entre os ímpios, nem entre os gentios, a gente ouve falar de tamanha coisa imprópria. Como olha o que estava acontecendo, haver quem possua a mulher do seu pai. Ele está falando de um incesto dentro da igreja. Alguém que estava tendo relações com a mulher do pai. É mole? Estais ensoberbecidos, Paulo diz, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês estão tão aí com uma soberba que vocês não estão tristes de não ter nem tirado uma pessoa dessa do meio de vocês? Nem isso vocês conseguiram fazer? Ele diz, eu na verdade, ainda que eu esteja ausente no corpo, mas eu estou presente no espírito neste lugar. Eu já determinei, como se eu tivesse aí, como se eu tivesse presente, que aquele que praticou tal ato, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal, essa pessoa, entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Que a pessoa, apesar dela ter praticado um ato tão obsceno, um ato tão imoral, um ato tão inominável que a gente não consegue nem pensar numa situação dessa, ainda mais entre uma igreja cristã, dentro de uma igreja onde os crentes eram avivados no Espírito, onde os crentes eram cheios do Espírito Santo, acontecer tamanha coisa tão terrível. E ainda, olha o que Paulo está dizendo, vão entregar o corpo dele para Satanás, para que o Espírito ainda possa ser salvo no dia do Senhor. Quer dizer que mesmo com essa atitude dele, por ele ter recebido o Senhor Jesus, por ele ter aceito o Senhor Jesus na vida dele, por ele fazer parte do corpo de Cristo, ainda havia salvação para o espírito dele, não para o corpo, mas para o espírito dele. Então Paulo diz, entrega o corpo dele para Satanás, que é certamente o que o Senhor Jesus faria, o que Deus faria para a destruição da carne dele, porque esse não tem o que fazer. Depois de tudo que ele ouviu, depois de tudo que ele viveu, depois de ele estar no meio dos cristãos, no meio de crentes que era uma igreja de crente fervoroso, no começo da igreja, e ele fazer tamanha coisa, tamanha abominação, então que ele seja entregue a Satanás para destruir da sua carne, para que o espírito possa ser salvo no dia do Senhor Jesus. Salvação é uma coisa muito séria, e é uma coisa uma vez que é conseguida, não quer dizer que você não perca, pode ser que você abandone a salvação. Porque muitas pessoas, a gente fala, a pessoa perde a salvação. Não, ela abandona a salvação. Ela diz não para a salvação. O Senhor nunca vai dizer não, mas a pessoa pode dizer não, eu não quero ser salvo. Eu não quero mais seguir essa igreja, eu não quero mais seguir o Senhor Jesus, eu não quero mais andar nos caminhos de santidade, eu não quero mais pertencer ao meio de vocês. Aí
você fez uma escolha. Mas nesse caso, Paulo estava dizendo para tomar uma atitude com relação àquela pessoa que praticou tal ato, para que o espírito dele pudesse ser salvo pelo poder do nosso Senhor no dia do Senhor Jesus. Olha que coisa incrível, né? Como a gente vai aprendendo à medida que essa Bíblia avança. Seja esse tal, ele diz, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Vocês vão deixar o fermento aí no meio de vocês? Vocês vão deixar esse iníquo cometendo iniquidade no meio de vocês e contaminando vocês? Vocês vão permitir isso? Alimpai-vos, ele fala, limpem-se, tira toda a sujeira, limpa dessa pessoa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque quem comete tamanha injúria contra Deus, com certeza ainda tinha muito do velho homem dentro de si. Então ele fala, limpem-se do fermento velho, para que vocês sejam uma massa nova, uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. O fermento, nós sabemos que é a ideia do pecado, que leveda a massa, que faz a coisa crescer. Se você deixar ele no meio daquela massa ali, ele vai contaminar o restante da massa. Porque Cristo, nossa Páscoa. Nós acabamos de festejar a Páscoa, não faz muito tempo. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, limpe-se do fermento, porque Páscoa é pão sem fermento. E Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Aleluia! Por isso, façamos festa, não com fermento velho, não, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Limpos da malícia, limpos da inveja, limpos da maldade. Pães ázimos significa pães sem fermento. Aleluia! Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Não se associe a eles, os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Se não der para você ter nenhum tipo de contato com devasso, com idólatra, com roubador, enfim, com todos os pecadores desse mundo, você vai ter que sair do mundo. Não tem como. Você eventualmente vai estar em contato com pessoas assim, mas não no nosso meio. Não dentro da casa do Senhor. Aí seria muito aceitar, né? Ele diz, mas agora eu vos escrevi que vocês não se associem com aqueles que, dizendo ser irmão, dizendo ser crente, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão. Entende por que crente não pode beber? Esquece essa conversinha que beber um pouquinho não faz mal. Nenhum beberrão está permitido dentro da igreja do Senhor. Não beba nada, é zero. Para nós é zero álcool, não tem, não existe. Nós não podemos, na verdade não devemos nem nos assentar à mesa de quem está bebendo, nem isso, nem. Ou roubador, como tal, nem ainda comais, não coma com eles. Meu pastor fala, não sente na mesa, não se sente à mesa daqueles que estão bebendo. E isso é um pouco difícil, às vezes, né? A gente fica numa situação complicada, porque são os da nossa própria família, mas para obedecer essa palavra, você tem que estar ausente dessas coisas. Você não tem que se associar com ninguém que faça isso, que seja devasso, que seja avarento, que seja idólatra, seja maldizente, que fale mal da vida dos outros. Sentar numa mesa para falar mal dos outros, não se associe com esse tipo de pessoas. E o beberrão. Mas é só uma cervejinha, eu não tô bebendo. E aí? E daí? Você não pode estar lá, não é o seu lugar. Você não deveria estar lá. Amém? Porque
Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Paulo falou, não quero nem saber dos que estão de fora, dos que não são da igreja, os que não são crentes, os que não estão na mesa do Senhor. Esses eu não quero nem saber o que eles estão fazendo. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Não julgais vós os que estão dentro? É dentro. O julgamento mais severo é para os que estão dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Entendem isso? Mas Deus julga os que estão fora. Então deixa para Deus. Os que estão fora, você não julga. Deixa para Deus julgar. Mas os que estão dentro, aí você deve julgar. E não autorizar e não permitir que esse tipo de pessoa que está no meio de nós, mas que não é do Senhor, permaneça no meio de nós e nos contamine. Amém? Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Essa era a ordem do apóstolo para aquele homem que estava cometendo tamanho ato de incesto dentro da igreja do Senhor. Amém? Então não pense você, porque ele é da igreja, eu me escandalizo. Eu vou sair porque até dentro da igreja tem gente que faz isso, que faz aquilo. E você, o que você tem com isso? Qual é o seu? Você vai julgar a pessoa? Você não vai permitir que ele permaneça no meio de nós, com certeza. O pastor não vai permitir, o Senhor não vai permitir, vai mostrar o pecado, vai apontar e o pecado vai ser descoberto. Ninguém consegue se esconder muito tempo dentro de uma igreja cometendo pecados dessa natureza ou até de natureza um pouco menor do que essa, mas o importante é que você esteja num bom relacionamento com Deus e cuidando, é claro, se acontecer alguma coisa, se você souber de alguma coisa que o seu irmão está praticando de muito grave, você deve sim levar o conhecimento das pessoas. Você não pode se omitir daqueles que estão dentro da igreja. Agora, julgar os que estão fora, isso não é problema seu. Amém? Esse é o capítulo de Coríntios, onde Paulo está narrando esse fato que ele ficou sabendo e que imediatamente ele se posicionou. Posicione-se no Senhor. Não deixe as coisas, deixa pra lá, deixa ele que se cuide. Ele tá aqui na igreja, a gente sabe que faz isso, que faz aquilo, mas vamos deixar. Não é assim, não vamos deixar. Não vamos deixar. Vamos cuidar da igreja, do nome da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Amém? Um abraço e até amanhã com 1 Coríntios capítulo 6. Esse capítulo não foi, a gente aprendeu, a gente sempre aprende, né? Mas não é o que a gente gostaria de ouvir, mas muitas coisas que acontecem, que as pessoas ficam sem entender, como assim tá dentro da igreja e faz isso? Acontece, só não podemos deixar que permaneça dentro, no nosso meio. Amém? Um abraço e até amanhã com 1 Coríntios capítulo 6.